boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Quero fazer uma oração agora. Nós lermos o texto da palavra de Deus, porção da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção, Senhor. Neste momento estaremos gravando, Senhor, uma mensagem, Senhor, por meio do vídeo, para que possa alcançar, Senhor, pessoas aflitas, necessitadas, pessoas que precisam conhecer a tua palavra e os teus planos. Pobre, necessitado, aflito, de espírito pobre, os pobres de espírito, todo tipo de pessoas no estágio de vida ou feliz ou triste. Que a palavra venha de encontro aos corações, que eles sejam abençoados, do Senhor glorificado, em nome de Jesus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Amém. Quero aqui meditar no texto que se encontra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que é um ícone da mensagem da graça de Deus. Vamos ler aqui. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aqui uma história interessante, uma passagem interessante, quando Jesus conversava com uma das autoridades religiosas ali de Israel, da nação de Israel, este povo que hoje é um povo abençoado, é uma nação que está ali há milênios, entre nações que já não existem mais, entre nações que tiveram seus momentos de glória, mas que deixaram de existir e hoje só existe na história. Mas Israel não. Israel foi uma promessa de Deus para o mundo, para a salvação do mundo. Israel foi um propósito de Deus para se revelar por meio desta nação ao mundo, com o propósito de restaurar a humanidade perdida no início da criação. Mas que Deus é sábio e poderoso, não deixou o homem abandonado, já logo de antemão já criou também a solução para resgatar o homem, para que ele não se perdesse para sempre. Tudo isso resume-se numa pequena palavra, 5 letras. 4 letras. Amor. Resume-se o coração de Deus. Então, uma das autoridades ali dos judeus, o homem rico, o homem importante,
reconhece a Jesus pelos seus feitos, porque a gente conhece as pessoas pelas obras dela. E Jesus, ser perfeito, um Deus em forma de homem, não tem como errar. Deu ali o seu tudo de santidade, de poder, de amor. Um testemunho que deixou ali a nação de Israel movida, curiosa, pensativa, de ver tantos feitos por meio de um homem comum aos olhos daquela nação, um homem que nasceu num lugar simples, Belém, de Judá. É uma cidade simples, né? Não era uma cidade tão estruturada, com pessoas cultas, pessoas, né, da alta sociedade. Não, era uma cidade simples. Aliás, faço uma observação, que se vermos, atentarmos para a Bíblia, para a história, nós vemos que os heróis que foram levantados ali, todos eles sempre têm esse ponto interessante: eu sou o menor, minha família é a menor. Quer dizer, Deus usando, contrariando as leis naturais em tudo, inclusive no meio social. Ele busca os humilhados, busca os menores, porque Deus, Ele veio para dar atenção ao menor, ao pobre, ao necessitado, ao humilde, ao indefeso, aos que estão à margem da sociedade, não porque eles querem, mas porque não tiveram sorte, porque não alcançaram a cultura que se exige hoje na sociedade para ser uma pessoa conhecida, admirada até. Mas não, Deus trabalha ao contrário. Ele pega o pequeno e transforma em algo grande. Desprezado, você que é desprezado, você que acha que não é nada, Deus pode fazer de você um grande homem. Mas isso não exclui os grandes, as autoridades, as pessoas intelectuais, as pessoas universitárias com nível cultural, com nível de conhecimento alto, entre doutores, juízes, né? Os nossos aí governantes. Deus não despreza também, desde que eles sejam humildes, se humilhem e busquem se aproximar desse Deus. Ele não vai desprezar, porque Deus amou a todos da mesma maneira. Mas às vezes o orgulho, às vezes a arrogância não nos deixa admitir que somos nada. Então esse homem de nome Nicodemos, ele era um homem de autoridade, ele era um homem dos principais judeus, conhecia as leis, conhecia a palavra, conhecia os escritos sagrados. E agora ele resolve, depois de ver em Jesus o seu testemunho, as suas ações, suas palavras, porque Jesus não nasceu a partir dos 30 anos que começou o seu ministério. Seu ministério foi conhecido quando se iniciou
ali o início da palavra, da promessa de Deus de seu filho ser entregue ao mundo. Com 30 anos então se inicia, ele aparece, mas até essa idade não. Ele teve um tempo de vida para poder ser ali conhecido pelas pessoas. Embora Jesus fosse de uma família simples e humilde, mas ele era uma pessoa observada. Ele era uma pessoa que dava testemunho de santidade, porque com 12 anos ele já ensinava os homens mais idôneos, ensinava os principais, pregava a palavra de Deus ali. Jesus, ele já dava testemunho de quando ele era criança, adolescente, porque todos que são separados por Deus, eles trazem uma marca, eles são pessoas diferentes que vivem na sociedade, são pessoas observadas. Olha, esse menino é assim, olha, um menino diferente, olha como esse menino fala. Os doutores admiravam ele, seus conhecimentos. Então ele tinha um caráter já desde adolescente, desde criança, um bom caráter, diferente de muitos. Mas agora Deus se vê diante, o Senhor Jesus se vê diante de um homem que o reconhece como filho de Deus, que o reconhece como alguém da parte de Deus, porque ele diz que ele não faria tais sinais. Que sinais? Sinais de cura, sinais de milagres, palavras. Ele falava com autoridade, ele lia palavras na sinagoga, as pessoas admiravam que ele não falava como os escribas, né? Só ler, né? Não tinha assim um peso, eram só palavras, por causa do Estado de Israel, né? O Espírito Santo já não trabalhava mais, Deus não estendia mais as mãos como estendia no início. E eles falavam de escribas, sacerdotes, falavam de uma maneira que não comovia o povo, mas Jesus não. Porque eles falam assim, Jesus, ele fala não como aos escribas, ele fala com autoridade, com calor, com convencimento. Ele convencia as pessoas admiravam a sua doutrina. E agora nessa conversa, ele começa a fazer revelação para esse Nicodemos, para essa autoridade judaica, homem rico. Faz revelação que hoje torna-se o ícone, o versículo chave, o maior versículo da Bíblia hoje é considerado pelos estudiosos, pelos teólogos. Eu também acredito. Mas ele não falou isso em lugar nenhum, dessa maneira, como ele fala para Nicodemos, de uma conversa ali em particular. Entre esta revelação que Deus faz, ele cita como se alcança isso, como que faz para enxergar isso, o reino de Deus, para enxergar como se dá estar na presença de Deus, no reino de Deus. Ele diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Como nascer de novo? É algo hoje fora do natural, fora do normal. Isso não tem como, parece uma doideira. Mas Deus está falando ali de uma segunda chance para o homem se redimir, ter sua vida mudada, para poder enxergar o reino de Deus, enxergar mesmo. Pois o homem por si só
não poderia se redimir. Acabou, está acabado. Salvo aqueles que por um esforço das suas índoles, das suas consciências, da sua alma ali, cria em Deus e procuravam fazer ali segundo a lei, como era os fariseus, os sacerdotes, achavam que estavam fazendo tudo certo para ser santo, ser salvo, e esse Nicodemos era um deles, né? Mas vemos pela palavra do Senhor, quando Jesus disse que é necessário nascer de novo, que apesar de estar tudo ali com a lei na mão, com as regras na mão para se manter uma pessoa justa, fiel, firme e salva em Deus, eles não estavam. Porque ele tinha a necessidade agora de nascer novamente, pois as leis ali, as suas condições de vida moral e religiosa estava fracassada, não se considerava mais, por causa da corrupção do homem. Jesus ali agora revela para ele a necessidade de nascer da água e do Espírito Santo. Nicodemos fica confuso, como pode, mas é uma coisa que Jesus revela logo adiante. Como explicar isso? Eu creio que não tem como explicar, porque Jesus fala assim: olha, é o mesmo que, é igual o vento, né? É igual o vento, ele vem, você não sabe de onde vem, ele vai, você não sabe para onde vai. Assim, é aqueles que é nascido do Espírito, ele é nascido e pronto, não importa como, importa que Deus disse, é necessário nascer de novo. Aí então Deus revela a chave para esse novo nascimento. A chave é essa: crê no Senhor Jesus, crê no Filho de Deus, crê no Senhor Jesus, crê naquele que Deus enviou. A segunda chance agora é dada ao homem, ao povo, a partir de então. E aonde Deus cita agora para Nicodemos: por que de tudo isso? O porquê de tudo isso? Porquê da água do Espírito? Por que nascer de novo? Por que tudo isso está acontecendo? Por um motivo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já era o propósito de Deus desde a criação do mundo, quando ele fala com a serpente, assim que a serpente alcançou ali o seu objetivo de derrubar o homem, ele conseguiu, a serpente conseguiu. É claro que ali teve a participação da desobediência de Adão, que não deveria ter cedido a essa tentação, mas aconteceu, acabou. Mas para que o mundo não vivesse sob o sofrimento deste mal, Deus não considera isso. Deus não considera as gerações futuras debaixo dessa pena, sem que as suas mãos estejam estendidas para ajudá-los, para salvá-los, para que o mundo não ficasse jogado ao léu. Deus simplesmente continua com o seu amor, com o seu trabalho, com a sua obra que iniciou ali a partir de Adão. O projeto de Deus deveria continuar, e Deus sabia disso. Tanto é que as nações
que os homens continuaram crescendo, se multiplicando. Porque Deus dá a certeza para a serpente com promessa para o homem. Nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Nascerá um de mulher que pisará na cabeça da serpente. Ou seja, que vai desfazer este mal. Que vai desfazer este mal. Tudo que aconteceu logo no início da criação. Quem sabe no primeiro milênio. Passou-se anos, 200, 300, 500 anos. Não sabe. Mas não foi muito longe. E esse mal sucedeu. Mas Deus continuou a sua prova de amor desde o início do mundo, quando ele diz: o homem caiu, mas eu já provi o socorro para eles. Ninguém vai morrer sem salvação daqueles que creem em mim, pois eu lutarei por eles. Eu lutarei por eles. E Deus salvou muitos até os tempos do Senhor Jesus. O mundo não foi perdido. Muitos se perderam por suas próprias condutas, por seus próprios mal. Mas Deus lutou até o fim por todos. Vai continuar lutando. E por meio de Jesus agora, Deus conclui a sua promessa de mandar o seu Filho para a salvação da humanidade. Agora, qual é a nossa parte a fazer? A nossa parte é crer. A nossa parte é acreditar. Mas para isso, até para acreditar, nós precisamos da ajuda do Senhor. Porque é Ele que nos resgata. É Ele que nos traz. Eu quero deixar esse caminho para você, que Jesus quer te salvar. Jesus quer. Por isso essa revelação que Ele faz para Nicodemos. Quem crê, o Filho do Homem não será julgado, porque ele já está salvo. Crê com fé e com boas obras. Porque tem a situação em que só crê também, até o diabo crê. Mas é preciso mais. Nascer de novo. Aí você vai ver, literalmente. Você vai ver com o coração, com a tua mente, com a tua confiança, com os teus olhos espirituais, todo o seu sentido, santo espiritual da alma como do corpo, vai perceber o reino de Deus nessa terra. Você vai viver na terra, mas dentro de um novo mundo, o mundo da graça. E no mundo da graça acontece milagres, acontece transformação, acontece vida e saúde. Jesus é o caminho, Jesus é a promessa, Jesus é a vida para você, para todos nós. E agora, uma coisa interessante, depois dessa conversa com Nicodemos, um homem importante ali de Israel, da nação de Israel, Jesus termina a sua conversa, e dali para frente não sabemos mais o que aconteceu. Mas eu creio que a vida de Nicodemos já não foi a mesma. Aqui não diz se Nicodemos aceitou, se disse eu desconheço. Eu desconheço. Se alguém quiser pode comentar aqui. Ficarei feliz em saber. Mas que Jesus deixou aí o versículo chave da nossa história. A revelação de Deus, o Senhor Jesus passou para Nicodemos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus mandou para morrer na cruz. Muitos acham que mataram Jesus, mas não mataram. Jesus veio para vencer o pecado, vencer o mundo, para te salvar, para te trazer daquele tempo em que o homem caiu. Pois eram homens naturais, Deus o transforma agora em homens espirituais, salvo em Cristo Jesus. Entregou-se na cruz. Mataram? Não mataram. Não mataram porque Jesus, ele se entregou, pois ele poderia muito bem não passar pela cruz, mas ele passou por amor. Ele ficou ali pregado por amor. Ele poderia sair, mas ele não, eu tenho que concluir a obra que meu Pai me mandou para fazer. E ele cumpriu. É um assunto interessante seu estado ali na cruz, que revela muita coisa, né? No outro momento a gente pode falar, mas o interessante agora é que ele foi enviado para te salvar. Amém. Deus abençoe. Que conceda a paz no teu coração, que suas mãos furadas pelos cravos na cruz, ensanguentada, por amor, suportou só por causa de você. Que Deus abençoe sua vida. Leia a Bíblia. Tem mais coisas que podem ser reveladas ali para a tua vida. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por este momento, por esse texto, essa história, esta obra grandiosa e gloriosa revelada ao homem, para que o homem entendesse, Senhor, como se faz para ver o teu reino e ser salvo e andar na tua luz, na tua presença. Que o teu sangue, Deus Pai, possa, Senhor, fazer agora a justiça na vida deste moço, desta moça, deste que ouve, Senhor, a tua palavra. Deus abençoe eles, meu Deus. Abençoa nossos vizinhos, abençoa a nossa casa, Senhor. Nos livra e nos guarda, Senhor, de todo mal. É que eu lhe peço e agradeço este momento, em nome de Jesus. Amém.